Oi, Fênix, como você tá, meu bem? Vamos bater um papo aqui, vamos conversar um pouquinho sobre a sua autoestima, sobre os seus sonhos, sobre você estar vivendo com um dependente químico e tá cansada, tá frustrada, tá desanimada. E aí eu vou fazer isso fazendo essa lavação de louça suja aqui. Então vamos fazer uma lavação de louça suja com a dependência química e com a sua autoestima. Porque muitas vezes na clínica a galera fala assim pra gente, não sei se o seu marido já se internou ou se você tem acompanhado grupos de apoio. E nos grupos de apoio o que o pessoal fala pra gente, né? Ah, você tem que se amar, você tem que cuidar de você, mas fala a verdade. Como é que a gente consegue cuidar da gente se a gente já tem dentro de nós um disparo emocional chamado dependência emocional? Porque eu não sei se você sabe, esposa, você não se casou com esse dependente químico e se tornou codependente por ter casado com ele. Você se tornou esposa de um dependente químico por você ser dependente emocional. É estranho a gente falar isso, porque às vezes a gente acha que a gente é resolvida, né? Eu mesmo, quando comecei meus tratamentos lá atrás, quando eu ainda estava procurando respostas no meu relacionamento, eu sempre fui uma mulher forte e aí a galera falava assim pra mim, imagina, mas você tá sempre bem, você tá de boa. E aí eles falavam assim pra gente, você é vítima, você se faz de vítima nessa situação. Eu falava, eu vítima? Rapaz, a última coisa que eu sou é vítima. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Mas na verdade a gente tem uma menina dentro de nós que é uma vítima da sua história, da sua dependência emocional do passado, história de família, talvez uma ausência de pai e de mãe, talvez uma confusão emocional igual a minha história. Eu sou criada pelos meus avós, registrada no nome do meu avô como filha, sou irmã da minha mãe no papel. Olha que confusão que é isso, né? E isso vai trazendo pra gente uma série de questões pessoais, emocionais. Então, como é que está você? Por que eu falo que pra gente ser esposa de dependente químico, a gente tem que estar em tratamento? Porque é uma jornada muito doida. A gente já é dependente emocional. E esse homem vai falando pra gente através dos comportamentos dele, recaindo na droga, época de casamento, de festas, ele some. Aí você fica toda frustrada. Aí o cara, dependendo de como ele é fora da droga, ele pode te ofender quando ele tá usando, quando ele tá bebendo. Aí você acha que você não tem valor e não é sobre você, é sobre ele. Por que que os terapeutas e os médicos falam pra nós que nós precisamos estar em tratamento? Porque se nós não entendermos quem nós somos, a gente pira nessa relação, pira nesse processo e não consegue enxergar o que precisa enxergar. Não consegue segurar a Zenaide maluca, porque a hora que o cara some você surta, porque você tá vivendo essa relação numa expectativa que ele supra todas as expectativas que você tem da sua vida. Os sonhos que você tem de relação, né? Os sonhos que você tem como esposa, como os sonhos que você tem de família, você quer que ele fique bem, às vezes ele já está num grau onde a sua família já está falando mal dele, isso gera todo um mal-estar com as festas, e você quer uma vida normal. Só que essa vida normal também depende de você estar bem com você. Porque durante o processo dele, mesmo você descobrindo, como eu falo, ele tem um transtorno genético por trás da dependência química, e você vai acompanhar esse processo, não é um remedinho que ele vai tomar e no dia seguinte a dor de cabeça passou. Não é assim. Mas também você não vai levar 18 anos de vida com um dependente químico, como eu levei, para descobrir tudo que eu vou te contar agora. Então você precisa saber lidar com as suas emoções, porque você não tem um relacionamento padrão, não. Você não tem um relacionamento de casal com qualquer pessoa. Além de ter o homem fora da droga, que pode ser um cara muquirana com dinheiro, um cara chato com algumas coisas, um cara antissocial, um cara machista, que isso pode ser o homem fora da droga. E aí, como é que você vai lidar com isso se você nem sabe quem é o homem fora da droga? Algumas fênix que eu acompanho, que estão comigo, descobriram que o marido fora da droga não valia a pena. O marido fora da droga traía ela, o marido fora da droga enganava ela financeiramente. Então, essa parte não tem a ver com a droga, tem a ver com o homem ali. Agora, se esse homem vale a pena,
você precisa se blindar, você precisa se tratar, você começa a criar objeções nessa relação que vão impedir os seus sonhos de se realizar, porque você tá com urgência. E se você tá aceleradinha, pode ser que você tenha um TDAHzinho. É normal. Virou moda, né? Não, a verdade é que agora nós temos acesso a informações. E quando eu falo para vocês que a gente precisa saber quem a gente é, tem a ver com isso. Porque às vezes a gente acorda na madrugada, tá tudo bem, acorda palpitando o coração. Isso não é por causa dele, mas você acha que é. Isso tem a ver com uma descompensação. A adrenalina tá disparando. Então você precisa trabalhar isso em você. Só que você não vai no médico, porque você acha que só ele que é o problema. Sim, a dependência química é um problema. Mas lembrando sempre, a dependência química é o anestésico, o transtorno genético é que faz o seu marido usar droga. E claro, tem as 3 fases disso, né? Que é a fase quando ele tá usando droga, quem tá pedindo droga para ele é óbvio que é a química no corpo. Até 30, 40 dias, ele ainda tá com a química no corpo. Agora, quando ele está limpo há mais de 3 meses, limpo há mais de 6 meses, às vezes quem faz ele recair é o transtorno que ativa. O que é o transtorno ativando, Dani? É um pico de adrenalina e de ansiedade compulsória, que a mente e o corpo que está desestabilizado e ele precisa de medicação. Só que você não está sabendo disso. Por isso que eu falei aí no outro vídeo, não sei se vocês viram, que eu falo que no final do ano tem muitas recaídas. Não é a festa de fim de ano. É que quem é bipolar, por exemplo, ele despolariza 2 vezes no ano. Às vezes em dezembro, outras vezes em maio, junho. Então, depende do transtorno que ele tem. E aí é a hora que ele está hiper agitado por causa do transtorno. E aí ele estava limpo, mas ele vai usar droga. E aí você não sabe disso. Mas enfim, voltando para você um pouquinho, né? Você precisa estar com conhecimento. O sofrimento, a ansiedade, a angústia do futuro. Será que isso vai acabar? Será que não vai? É porque você não está com conhecimento sobre ele nem sobre você. Se você estiver em acompanhamento, se você estiver sabendo as identidades que te fizeram se relacionar com esse homem, o porquê que você busca tanto isso, esse cansaço, sabe o que é o cansaço? É a expectativa de uma transformação que vocês estão sem ferramenta nenhuma, sem conhecimento nenhum, infelizmente, sem profissionais que dão esse resultado, quer dizer, olha, esse homem tem um transtorno, olha, esse homem tem um autismo, olha, esse homem tem uma esquizofrenia, olha, esse homem tem uma bipolaridade. Como não tem esse especialista, vocês estão vivendo na base da força da esperança. E aí é aquela esperança que algo externo resolva, ou que ele tome vergonha e mude por amor à família, mas não tem a ver com te amar, ele te ama. Se o homem fora da droga te trata bem e te ama, esse homem te ama. Você acha que ele quer viver recaído? Ele não quer. Só que, infelizmente, por falta de conhecimento, o meu povo perece, né? Então ele acaba tendo recaídas sem orientação nenhuma. E aí o que os grupos dizem por aí, né? Só por hoje, né? Tem que se apegar ao poder superior. E aí a gente se apega ao poder superior, faz semana de oração, faz jejum, faz oração na madrugada e parece que nada resolve. Por quê? Porque é um livre-arbítrio. Deus não pode invadir o livre-arbítrio, porque é dependência, e dependência é comportamento. Ou seja, é ativada pelo transtorno, mas ele fica nessa situação por ele não conseguir transformar. E o que eu sempre falo para vocês? Uma mudança acontece em nível de identidade, tanto para você quanto para ele. E o que é a identidade? Por exemplo, a borboleta que bota um ovo que se transforma em lagarta quando nasce, né? O ovo nasce a lagarta. A lagarta, ela rasteja. A mãe dela é a borboleta, ela não voa. E aí, às vezes a gente quer sair voando no dia seguinte. Você quer que seu marido saia voando no dia seguinte por causa de um remédio que ele tomou ou por causa de uma fala num vídeo meu. Isso não funciona, isso é um tratamento que você tem que ser acompanhada. Essa lagarta, por exemplo, ela tá rastejando. Aí ela vai pro casulo. E quando ela entra no casulo, é que as asas começam a nascer e quando ela sai, ela já sai voando. Por quê? Houve uma mutação no DNA. Ela não rasteja mais. Ai, voa e rasteja de vez em quando. Não. De lagarta ela passou a ser borboleta e acabou a vida de lagarta, mudou a identidade.
Então a gente, para poder mudar, precisa mudar a nível de identidade. Para a sua Zenaide não acionar, é só a nível de identidade. E esse homem precisa da mulher equilibrada. Ele não pode ter uma mulher desequilibrada. Porque se você continuar desequilibrada, jamais ele vai te ouvir. Você precisa saber o que você vai dizer. Será que você sabe? Será que você tem informação suficiente? Será que você acredita no que eu te falo? Você fala, eu acho que a Dani é doida. Como é que a dependência química não é doença se todo mundo diz isso? Pois é, mas é aquilo. Quando eu fui esposa eu falei, ou eu descubro como vencer essa merda, ou eu não vou sossegar. E eu venci a dependência química em mim por ter muito conhecimento sobre ela, por saber qual é o fim dela, que é tratar o transtorno, e também por ajudá-lo, porque o meu adicto está limpo já há 6 anos, já consciente do transtorno e tratado. Então é por aí que você tem que caminhar. Só que é de hoje para amanhã? Não, mas quanto tempo mais? Quantos anos mais você vai esperar? Quantos casamentos mais você vai perder? Para poder entender quando é sobre ele, se esse homem vale a pena. Então, Fênix, a dependência química, ela acontece em 3 esferas. Física, psicológica e espiritual. Na parte física, por exemplo, uma pessoa que é alcoolista, ela tem que tratar toda a parte física que é rim, pâncreas, né, o fígado, porque esse homem, ele sente dores reais. Quando ele treme as mãos, é porque o corpo tá tremendo, porque tá sentindo dor por causa de tudo que esse corpo acostumou. Então esse corpo sente dor de verdade. Então tem que tratar a parte física para ele aguentar, né? Já na parte da dependência química, que é só a parte, é só não, né? É a parte também psicológica, esse homem que é alcoolista e eu, o dependente químico, vão tratar da mesma forma. Mas aí precisa agora entender o transtorno genético, porque é o que mexe essa cabeça desse cara. Não é só a química no corpo dele, não é só ele pensar positivo, não funciona assim. Tem muito mais do que a gente imagina. Porque dependendo do remédio que ele tomar na clínica, se ele tiver um tipo de transtorno, só dispara mais a compulsão. E aí, a parte espiritual, então eu vou orar, levar ele para a igreja, vai ficar tudo bem. Olha, nós também fizemos até curso de libertação, quem me conhece sabe, mais de 3 anos, a gente liderou encontro com Deus, ele também fazia as palavras de libertação, só que infelizmente ele recaiu depois de 3 anos. E por quê? Porque não tinha a ver com o demônio. O diabo só potencializa aquilo que já está, eu sempre falo isso. Então, deu brecha, ele vai aparecer. Mas onde disparou essa compulsão? Disparou por causa do transtorno genético. E é isso sim que precisa ser cuidado e que muitas vezes você não tem conhecimento sobre isso. Se você tiver entendimento, você vai parar de sofrer, vivendo com ele. Então não é que a dependência não vai trazer, né, frustração, a gente fica triste. Mas o que eu mais fico triste hoje, Fênix, é quantas pessoas estão enfrentando a dependência química, sendo que a verdade por trás é um transtorno genético, e esse jovem, e esse marido, essa pessoa não tem nem dimensão do problema. Talvez ainda seja difícil para você entender isso. Daqui a alguns anos isso vai aparecer bem claramente, porque tem muita informação hoje. Mas sobre você ser a esposa de dependente químico, sem cuidar da sua autoestima, sem saber quem você é, sem olhar para a mulher em você, voltar para o papel de mulher para ser a esposa e não a mãe dele. Não faça isso, você não vai, eu vou atrás dele. Isso é papel de mãe. Pagar a conta dele é papel de mãe. Tenho medo que ele morra, papel de mãe. Esse marido precisa aprender a ser homem. Você está no sargento e o general adoece a mulher em você. Então está na hora de você cuidar um pouco de você para que você possa ter saúde emocional para lidar com isso. São as duas coisas caminhando junto. Não tem como se relacionar com um dependente químico só cuidando dele. Eu sei que a maioria das esposas de dependente químico é ou cuidadora de idosos, ou cuidadora de criança, ou enfermeira, ou professora porque gosta de cuidar e de ensinar, ou advogada porque não gosta de injustiça. É sempre assim. A nossa dependência emocional procura até a profissão cuidadora para salvar o outro. Só que para você salvar o outro, você precisa estar equilibrada, munida de conhecimento sobre a dependência química, sabendo separar o homem fora da droga do manipulador, do caráter desse homem fora da droga. Quem é o seu marido? Será que você sabe? Então você pode salvar a sua relação, se você se salvar durante esse processo. Sozinho é muito difícil a gente se enxergar. Precisa de um acompanhamento, precisa de um mentoreamento para que você entenda. Então passar por grupos de apoio que ficam só lá vomitando coisas ruins, reclamando desse marido, só coisa negativa. Eu participei um período, mas não aguentei, porque era muita tristeza. E eu queria salvar o meu casamento. E eu salvei enquanto valeu a pena.
enquanto foi possível para mim. Eu não me separei dele por causa da dependência química. O homem e a mulher não teve mais jeito junto. Mas isso não precisa acontecer com você, não é sobre você. É sobre a minha história, mas também não é sobre a dependência química. É possível viver com ele e você pode ajudá-lo agora que você descobriu. Mas você precisa olhar para você. Precisa sair da alienação dos seus próprios sentimentos. Sabe, para poder entender o que eu tô sentindo. Será que é ansiedade sobre TDAH? Será que é porque vai descer para mim? Eu tô numa menstruação cíclica e tô achando que é sobre ele e é sobre mim? E aí já tá descontando em cima dele, achando, eu tô sentindo que ele vai recair. Não, filha, se às vezes tá para descer para você, você tá estressada, vai comer um chocolate, vai ficar mais calmo. Às vezes é só sobre isso, Fênix. Então você precisa ter conhecimento sobre você, sobre o todo, sobre a lógica por trás da dependência química, porque na hora que ele recair, você sabe como se comportar. Na hora que ele voltar da clínica, você sabe como se comportar. Na hora de escolher a clínica, você sabe o que escolher. Na hora que tiver que internar involuntário, você sabe por que tem que internar sem preocupar com o que ele vai pensar. Porque tudo tem um porquê. Procurar o médico certo, conversar com o psiquiatra da forma certa, com os terapeutas na clínica, tudo isso você tem que ter conhecimento, senão você vai na conversa deles porque eles são médicos. Eu já passei por muito tempo vendo médicos errar, gente. Porque conhece superficialmente a dependência química, não está vivendo como eu e você vive todo dia com esse abençoado do nosso lado. Uma esposa conhece muito bem o marido. E esse é o ponto. Então tá na hora de você cuidar de você para poder cuidar dele. Mas cuidar de uma forma estratégica, profunda. Se tornar a clínica certa para cuidar desse marido e restaurar a sua vida e vencer a dependência química, que é super possível. Mas precisa de conhecimento, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês possam refletir sobre esse cuidado. Cuidar primeiro de nós, para depois cuidar do outro. Aí sim a gente vence a dependência química nas áreas física, emocional e espiritual. Um beijo, a gente se vê por aqui.